Olá, pessoal, sejam muito bem-vindos ao Entrelacer. Estamos de volta e hoje um dia muito especial para a gente. Estamos recebendo aqui nosso casal, amigo, Eric e Andréia. Uma alegria muito grande ter os dois aqui com a gente. A Andréia e o Eric são casados há 22 anos, são os pais da Maria Clara e da Maria Fernanda, são cristãos e compartilham da mesma profissão. São cirurgiões dentistas, proprietários da clínica Sense Care, uma clínica incrível, gente, vale muito a pena conhecer. O Eric atua na área de estética, é especialista em prótese, e a Andrea atua na área de periodontia e é especialista em implante. Gente, que alegria vocês aqui com a gente. E pessoal, vocês sabem que aqui no Entrelacer, muito mais do que falar sobre as empresas, a gente gosta de conhecer e saber os valores que movem esses empresários. E eu tenho certeza que hoje vocês vão poder conhecer um pouco mais desse casal, né, para trazer para vocês muita informação valiosa, muita inspiração, muita sabedoria. Eles edificam nossa vida e eu tenho certeza que edificaram a de vocês também. Olá, pessoal. Obrigado por estar nos assistindo. Hoje vamos receber o Eric e a Andrea, esse casal maravilhoso, amigos nossos. Andrea, e como é que vocês se conheceram? Olha, eu queria agradecer primeiramente de estar aqui com vocês. É uma honra, um prazer para nós, viu? É Como verdade. casal, vocês são muito queridos nossos. A gente que Muito agradece. bom. A gente teve um processo. O Eric já fazia faculdade quando eu o conheci, e um primo meu, o William, ele fazia faculdade na sala do Eric. E um dia, num evento de festa e de faculdade, eu estava junto, o Eric chegou para perto, né? E ele nos apresentou. Dali nós começamos uma amizade, ficamos aí nos conhecendo, para depois, efetivamente, a gente tá aí namorando. E logo em seguida eu já entrei para a faculdade. Mas o Eric já estava aí um tempo e eu fiquei apenas um ano com ele ali. E a partir disso, depois ele saiu e daí a gente continuou cada dia mais se conhecendo e avançando aí no caminho, né? Muito legal, gente. E assim, vocês, né, são casados há 22 anos, trabalham juntos também, têm a mesma profissão. E isso é desafiador, né, Gustavo? A gente também trabalha junto, temos os desafios do dia a dia. Como que é isso? Como é que vocês contam pra gente como é que é esse convívio aí de vocês no trabalho também? Bom, realmente é desafiador, não tem, né, como não ser. E é algo que a gente sempre questionado, né? Porque além de estar em casa, né, com as condições aí de casa, os relacionamentos, também dentro do trabalho. Mas confesso que a gente não pensa em fazer diferente. Realmente isso é muito edificante, a gente acha que esse é o processo, tanto é que eh, nós estamos hoje juntos na empresa, né? Continuamos. Sempre foi uma escolha a gente estar junto, sempre foi uma escolha a gente partilhar isso junto, né? Crescer junto, e também viver os desafios junto, como porque um vai realmente apoiando o outro, né? Então, acho isso Uhum. fundamental. E os desafios e os conflitos a gente vai resolvendo, né? A gente vai, né, Uhum. lutando aí junto para. Gente, tem uma história que o Eric aconteceu com a gente estava num encontro com o Eric e a Andrea, né? Eu e o Gustavo, e na hora surgiu um assunto lá e eles compartilharam com a gente que desde muito cedo, né, no namoro, né, Eric, vocês já tinham uma maturidade muito grande de definir sobre como que seria o futuro, alinhar os valores, fazer esse alinhamento do que acreditava, né? Olha, qual a nossa fé, como que a gente vê o mundo, como a gente enxerga essa caminhada. E eu lembro que quando vocês me falaram no início, eu até falei com o Gustavo, achamos meio radical, assim, falei, nossa, mas depois pensei, nossa, nessa idade eu não tinha essa maturidade para ter nem essa dúvida. E, e o Gustavo até comentou também, né, que muita gente às vezes casa e quer deixar para conversar sobre isso depois. E conta pra gente um pouco, Eric, por que que você acha, assim, que as pessoas têm essa dúvida como eu tive, assim? Certo. Bom, a história, né, para a gente compartilhar aqui com todos, é porque a gente no tempo de namoro, a gente entendeu que a gente queria construir algo junto, né, ficar junto, então é algo sério. Então eu também achei que era interessante, importante a gente tá expondo, né, de maneira mais profunda, mais clara ali os valores de cada um, o que cada um acreditava, esperava do futuro, né. Então isso foi algo que a gente fez
por um tempo, de maneira mesmo assim, metódica, toda semana, em realmente colocar os valores, a fé, aquilo que era as pretensões de futuro de cada um, né? Porque eu entendia que viria realmente cada vez mais dificuldades ou mais responsabilidades, e que se a gente não tivesse alinhado nesses valores, né? Naquilo que a gente entende da vida, da própria fé, né? Que realmente nos molda, que nos direciona nas nossas decisões. Se a gente não tivesse alinhado nisso, ia ficar cada vez mais difícil, né? Então, para que essa decisão não fosse uma decisão depois para frente ser tomada para retroceder, então ali a gente começou a expor isso, né? Um entre um e o outro, e a gente foi alinhando, né? Foi entendendo realmente, e aí eu queria realmente que um e o outro tava compreendendo ali, e a gente começou a ter essa similaridade ou esse compartilhamento de valores semelhantes, né? Que fazia com que a gente pudesse prosseguir no nosso relacionamento. Foi algo tão racional assim, né? Na verdade, a gente era novo mesmo, acho que 18 anos por aí, mas ao mesmo tempo eu sabia que eu queria construir algo com a Andrea, e que eu também não queria chegar lá na frente com uma decepção, ou ela mesma não me conhecendo, achando que eu era de um jeito e ele fosse de outro. Então, achei que ele é o momento da gente se expor mesmo, né, de maneira profunda, para lidar com as dificuldades de cada um, né? É isso. E eu creio, assim, que essa conversa aberta que a gente teve, isso traz, assim, um senso de compromisso, né? No relacionamento, de que é algo que é para ir adiante, né? Você não tá ali para curtir, para passar um tempo, né? E isso traz uma abertura de próprio de conversar, de relacionar, né? Que é muito importante para um casal. Muito, muito. O Gustavo, na época que a gente se conheceu também, né? Você costumava falar, né? Assim, que você procurava alguém que... Fala aí, fala de mim aí. Que você... A gente procura pessoas similares, né? Então, assim, eu acho que até isso não é só pro casal. Vocês são diferentes porque vocês são sócios duas vezes. Sócios no casamento e sócios na empresa, né? Então, assim, mas o que acontece? Você vai procurar um amigo seu totalmente oposto do que você pensa? Normalmente não, né? Você vai procurar uma esposa totalmente oposto que você tem de valor, de princípio? Eu costumo dizer, porque na experiência do escritório, já vi pessoas falando assim, ó, eu quero ter filho. O outro falando, mas eu não quero. Chega no escritório, eu falei assim, mas eu não posso entrar nessa planejamento familiar. Isso é uma coisa que vocês têm que conversar, e uma coisa que tem que ser bem clara, né? Porque é uma situação que dificilmente a pessoa muda de ideia. E é o quê? Uma das principais de um casal. E não foi conversado, não foi nem aventado essa situação antes, porque um pensou uma coisa, o outro pensou outra. Ah, mas eu pensei que você queria. Ah, eu pensei que você não queria. Então, assim, essa transparência, a gente mostrar esse valor que a gente tem, ser sincero, isso vale para todas as relações humanas, né, Érico? Então, assim, é muito interessante, porque eu e a Larissa, a gente tinha graus de similaridade, né? Mas a gente, lógico que eu queria ter filho, eu falava com ela, quero ter filho também. A gente queria ter 3, temos 3, os 3 filhos. Mas outras situações ficaram sem serem faladas, sem serem expostas. E causaram algum grau de divergência entre a gente. Então, o ideal em toda relação humana é realmente a gente ser bem transparente. E se puder programar essa transparência lá no início, é muito melhor para ter um final feliz, uma continuidade duradoura, né, Érico? Verdade. Né, Andréia? Eu acabei não falando assim, do radical, né? Na verdade, qual foi a postura radical, na verdade, como você tinha dito, é porque chegou um momento que eu coloquei diante da Andréia, né? Para se a gente fosse avançar no nosso relacionamento, né? Se a gente quisesse uma vida junto, casamento, filhos e tal, a gente precisava de alinhar isso. Se não tivesse alinhado, ali era o momento da gente, então, desistir, né? Então, foi radical nesse sentido. Foi meio um checkmate, assim, no sentido de avançar ou não, né? Então, foi radical um pouco nesse sentido. Mas, na verdade, no fundo, eu sabia... no fundo, nós temos relatos que você se esforçou bastante para essa conquista. Com certeza. Porque essa minha amiga, ela vale muito a pena. Obrigada. Mas isso é muito bom, porque eu falei, não, realmente, ele quer uma coisa séria, sim, né? De sim. compromisso, de responsabilidade. Então, vale a pena. E eu acho que essa responsabilidade com o futuro, né, ela é muito rara. E ela é muito, assim, ela é valiosa mesmo, né?
E até se a gente fosse trazer para outros âmbitos da vida, imagina se em tudo a gente olhasse primeiro para essa essência, para esse valor, para isso que faz todo sentido e falasse, a partir desse alinhamento a gente vai andar, né? Tudo fluiria, não é que não teria dificuldade, porque isso aí não tem como, né? Falando tanto que isso é valioso, porque tudo teria um desenrolar melhor, né? Quando você parte de um princípio bem alinhado, de um valor bem consolidado. E essas conversas que às vezes elas são assim difíceis e as pessoas evitam, porque falam assim, eu não quero saber que ele não concorda com isso, porque aí eu não sei convencer ou não quero convencer. Já queria que a coisa viesse pronta e a gente não tá pronto, né? A gente O medo do perder, né? O Não se medo. expõe. não se expõe e a gente vê assim que na verdade a gente ser a gente mesmo, a gente trazer essa essência, ela é corajosa demais. É corajoso, né? Chegar e falar, ó, vamos alinhar isso aqui. Não, eu falei com o Gustavo uma vez, falei, ó, agora a gente namora ou encerra por aqui, né? Não Deu foi? checkmate. Ainda bem que deu certo. Eu dei um checkmate também. Também. Chegou Mas- 6 anos de namoro, eu falei, olha, eu tô cansada desse título de namorada. Quero Você põe uma aliança aqui, porque pelo menos noiva você. Eu também gosto Mas dessas... é tudo a questão também, a gente vai racionalizando demais, né? Tinha Uhum. acabado de formar, e aí, vamos construir isso, vamos fazer aquilo, e aí o homem vai aguardando algumas coisas que realmente é desnecessário, a gente pode construir junto, né? Então, Uhum. entendi também. Uhum. E é isso, eu acho assim, a gente não fugir de conflitos, né? Não fugir de conversar de assuntos importantes, né? Uhum. É importante, Uhum. porque lá na frente, uma hora isso a conta chega, Sim. vai ser cobrado, né? E a gente vai entrar em desavenças, sendo que poderia muito bem ter entendido ali o processo antes, né? Uhum. Então a gente é moldado um pelo outro, né? A gente entende isso, assim, aquilo que eu sou hoje, sou fruto do meu relacionamento com a Andréia, eu não sou o mesmo Eric lá de trás, né? E Uhum. vice-versa também, creio. Porque a gente foi se amoldando, na verdade, né? Nós cremos que o casamento é para que seja apenas uma só carne, né? Assim a palavra de Deus diz. Uhum. Somos uma só carne. Uhum. Então, não são dois seres independentes, Uhum. né? Que têm vidas independentes, não. É uma vida é única. E a gente vai, então, moldar. Claro, vai haver conflitos, porque a gente veio com histórias diferentes, né? Uhum. Mas ali é o momento da gente, então, acertando, né? E às vezes com conflitos, às vezes com dificuldades, né? Com desavenças, mas sempre entendendo que temos que enfrentar e que nós não temos outra... nós cremos nisso, a gente não tem outro caminho a não ser dar certo, né? Então, antes de tudo, acho que para a mulher, acho que sempre a André relatou muito isso, né? Traz uma segurança, assim, de que a parte do homem, ele não vai, então, retroceder. Essa sempre foi a postura. Falei, André, a gente pode aqui discutir, pode brigar, mas a minha palavra empenhada, o meu compromisso, ele vai continuar, independente do que acontece, se discordar ou não, né? Então, a gente tá junto. Então, nós temos que dar certo. Ou nós vamos continuar mal, ou nós vamos resolver e vamos continuar bem, porque nós vamos continuar. Uhum. Essa sempre foi a ideia, né, inicial. Graças a Deus, nós nunca terminamos. Já brigamos muito. É que Continuamos. fica sem Ah, nada, mas não. a Não é gente perfeito, A não. gente nunca terminou. A gente sabe que esse foi uma decisão lá atrás. E a nossa palavra empenhada, né, ela vai continuar, né, até o fim. Depois do ali? fim. E ali juntos, quando vocês estavam ali, quando a gente, né, forma, pelo visto, o Eric formou antes, então, né? Um pouco. Um pouco antes. E aí vocês foram caminhando, quando é que vocês tiveram ideia, assim, vamos ter uma clínica? Como é que a Sense Care aí nasceu? Como foi essa história? Que a Vai lá, gente, a Eric. Sense Care é uma clínica linda demais, né? Não são Não é, sempre que são meus amigos, não. Larissa quer saber o seguinte, Eric. Foi um mês trabalhando, já comprou um carro à vista? Mas É assim? a gente tem, às vezes, algumas expectativas, né? Mas na prática é bem diferente, né, Gustavo? Você sabe. Sim. Mas, assim, realmente, Thaís, foi uma construção de muitos anos, né? Então, nesse processo todo de formado, começar a trabalhar, a gente trabalhou algum tempo separado, né? Cada um em lugares diferentes e tal, em outros consultórios. Mas isso foi um tempo muito bom de crescimento, né? Porque a gente foi adquirindo uma maturidade, adquirindo ali experiência, entendendo o que funcionava, o que não funcionava, né? Criando também, assim, muitas ideias, muitos sonhos,
para que um dia a gente pudesse fazer realmente aquilo que a gente entendia que seria bom para os nossos pacientes, para nós, para a equipe, né? Um ambiente que a gente conseguisse refletir, né? A nossa essência, a nossa vida também fora. E isso foi muitos anos. Então, a SenseCare tem 6 anos hoje, né? Então, foram aí quase 20 anos, né? Sem ainda a empresa, mas por um tempo já trabalhando junto, mas ainda não como uma PJ constituída e tal, né? Não como a SenseCare. Mas foi um tempo muito bom, porque a gente trouxe uma bagagem, que depois a gente pode ir compartilhando um pouquinho mais, né? Sobre ela, se a André quiser. Desse tempo todo, essa maturidade que a gente foi adquirindo, né, Andréia? Sim. E, assim, a gente ter tido a oportunidade de vivenciar outras realidades, isso vai agregando, né, na nossa vida, entendendo, assim, as percepções dos pacientes que vão estar chegando, quais são as dores, não são só dores físicas, né? Mas dores emocionais que a gente precisa saber lidar como um ser como um todo, né? Não só a parte boca em si. Então, isso foi tudo sendo um processo que foi sendo criado, a gente amadurecendo também nisso, né, Eric? E foi aí, foi surgindo, mas o nosso sonho era a gente estar no mesmo ambiente, juntos ali, formando uma equipe, e uma equipe alinhada com aquilo que a gente queria também. E hoje dou graças a Deus porque a gente só tem pessoas maravilhosas ao nosso lado, né? Que bênção, gente. Né, a gente esteve conversando antes aqui né, desse nosso episódio, e eu cheguei muito com uma palavra na cabeça que é perseverança, né? Porque eu vejo na nossa caminhada também, né, Gu, assim, que as coisas dependem de uma perseverança, e tanto você, André, como o Eric estavam falando com a gente sobre ventos contrários, né? Então, assim, nessa nossa trajetória profissional, que eu tenho 20 anos de formado, vocês também estão para isso um pouquinho mais? Tô com 24, 24? 27. Você também tem quantos, amor? Eu tô Você com também 20 20, também. né? 20. Então, nessa nossa Não, trajetória... 19. Vai fazer 20 Meu ainda. Deus, 20. Nessa nossa trajetória, a gente passa por ventos contrários, né? E me conta pra gente, assim, como que vocês vivenciaram esse caminhar e essa perseverança, né? Que ela acaba também, ela, apesar de às vezes parecer que ela trata do lado profissional da nossa vida, mas não é só o lado profissional, né? Assim, ela trata da gente como um todo ali, né? Com certeza. Ali no início, foi um pouco assim, desafiador é a palavra, né? A gente recém-formado, buscando ali achar um espaço, né? Então, às vezes passam dúvidas na cabeça, fala, poxa, será que eu tô no caminho certo, né? Esse é o lugar que eu deveria estar. Vem os ventos mais fortes. Às vezes a gente para, nossa, é a hora de eu continuar, vou para outra área, o que eu faço? Mas em todo o tempo, mesmo nas nossas dúvidas, nós recebemos direções, assim, cremos que foi Deus nos guiando, né? Para conduzir nesse caminho de manter, né? É um chamado. A odontologia, para nós, é um chamado, é um propósito de vida, né? E ali nós nos mantemos perseverantes, firmes, para seguir e tá aí até hoje, né? E fazendo hoje aquilo que a gente ama, né, Eric? E estar assim, eu falo que a SenseCare foi um presente para nós. Porque daqui em diante é a nossa finalização, né? Para seguir aí até o fim dos nossos tempos profissionais, vamos dizer. Mais que um presente, na verdade, assim, eu acho a SenseCare é um filho, né? A clínica é um filho, porque precisamos gerar, precisamos nutrir, alimentar, né? Então, passamos por processo também disso, né? Das dores de parto, né? Então, realmente, para inaugurar, para começar, então, são desafios. Mas, assim, do mesmo jeito, assim, né? Como filhos, a gente vê o nosso DNA ali, né? Expresso, né? Então, a empresa, ela traz o nosso DNA, né? Não, e o meu e da Andréia, né? Então, com coisas realmente bem essenciais na clínica. A parte técnica, né? A gente foi ganhando esse tempo todo. Então, é muito legal ter muitos anos de profissão, de cadeira, né? Isso traz uma bagagem, uma segurança no realizar as ações. E a gente sempre focou muito na parte técnica, sempre era congressos, cursos, especializações.
Mas a gente entendia que é esse DNA, essa ideia da gente expressar o que nós cremos, quem nós somos ali, ainda não era ainda tão efetivo, né? A gente estava em ambientes que a gente às vezes não tinha todo o controle, mas a empresa foi realmente, a clínica foi realmente algo que nasceu mesmo do nosso coração, o desejo de expressar tudo isso. E realmente a gente tem obtido sucesso pelo feedback que a gente tem tido dos nossos clientes, né? E porque a parte técnica, então, como eu falei, é importante, mas tem a parte humana, a parte de acolhimento, né? E assim, a nossa ideia da clínica ali é para que seja um ambiente acolhedor, né? A nossa área, a nossa profissão, ela traz muitos medos, né? Traz muita repulsa, né? Dos medos do tratamento, né? De traumas que muitas pessoas veem. E a gente foi vendo durante isso a vida como a gente poderia ajudar as pessoas, né? Como a gente poderia transmitir, né? Segurança, paz, ali, tranquilidade, num ambiente assim, desafiador para as pessoas, né? Então, a clínica envolve tudo isso, né? As percepções de sentidos, né? Então, a clínica ela é preparada para que o visual, o olfativo, né? O tato, aí seja um ambiente que reflete isso, uma tranquilidade, uma paz, uma segurança, mas também as relações humanas ali, né? Então, nossa equipe é muito alinhada, todas as pessoas que chegam até a gente, os colaboradores que vão entrando, chegando, né? Tem que passar por esse crivo, né, Gustavo? Porque senão a gente fica, né, não é só a parte técnica, mas esse crivo. Então, como é o relacionamento, como as pessoas lidam em equipe ou lidam com outras pessoas, isso é critério para não estarmos juntos, não caminhar junto, porque é um valor importante para a gente. E por isso que a gente tem ficado firme, né? Perseverante nessa ideia, né? Nessa crença, porque a gente não abre mão disso, porque a gente sabe que a gente está ali trazendo um benefício para as pessoas que chegam até aquele lugar. Até a possibilidade de tratar, né? Puxa, a gente tem N ali relatos de pessoas que não conseguem mais tratar de dente, fobias, né? E ali a gente consegue reverter muitas situações, né? Então isso é muito gratificante, porque a gente tem visto realmente o retorno daquilo que a gente crê, daquilo que a gente entende como importante ali na vida das pessoas, também entregando, claro, a parte técnica, né? Que também é muito importante. Queria acrescentar. E assim, foi um processo, né, para constituir mesmo a empresa, porque faculdade a gente não aprende, né? A gente não aprende sobre gestão, não aprende sobre como lidar com pessoas em si. Então, ao longo dos anos, nós fomos construindo todo esse processo. Aí entendemos que a gente precisava ter um aprimoramento na parte de gestão, fomos atrás, fizemos cursos, para que a gente pudesse criar esse ambiente que fosse esse ambiente de paz, associado à parte técnica, né? Que a gente já vinha construindo. Então, foi um planejar, uma perseverança na construção de tudo isso, para chegar onde a gente está hoje e graças a Deus aí, com bons resultados aí dos feedbacks que a gente tem. E eu sou testemunha que quando eu vou na clínica de vocês, é um ambiente, uma energia muito boa. Tem hora que eu até durmo na cadeira do Érico, vou te falar a verdade. Eu falo assim, porque de tão relaxado que a gente fica, por quê? Porque, na verdade, a empresa é isso. É um reflexo dos proprietários, no caso. Reflexo de vocês. Como você falou que a SenseCare era um filho que tem pai e mãe, né? Então, assim, é uma atenção que vocês têm, uma atenção que vocês têm com o corpo de colaboradores de vocês, e realmente vocês prestam serviço para a sociedade. Por quê? Porque a pessoa que vai lá buscando auxílio num tratamento dentário, muitas vezes a pessoa tem até um bloqueio, né? Então, né, André? A pessoa fala assim, minhas experiências nessa área não foram boas, mas eu vou tentar com vocês, porque as pessoas sabem que por trás da empresa tem vocês dois que têm esse cuidado como pessoas. Então, a empresa é um reflexo dos proprietários. Não tem como a gente falou, do convívio nosso humano, o convívio energia similar, converge. Não tem jeito. O oposto se atrai é um lema que eu discordo. E é interessante também porque nessa caminhada, na gestação desse filho aí, no caso clínica ou empreendimento, a gente sabe que quem é profissional liberal passa por muitos altos e baixos, né?
Então, muitas vezes as coisas estão muito boas. Isso é muito evidente até mais ali no início, né? Naquele início de caminhada, que na verdade a gente sai da faculdade e fala assim, será que eu devia ter feito isso mesmo? E aí, mas eu estava convicto há um mês atrás, antes da colação. E porque o mercado, ele joga um pouco esse balde de água fria em algumas certezas que a gente sai ali, né? Muito teóricos depois da faculdade. Mas eu concordo demais quando vocês colocam que essa experiência múltipla que vocês tiveram, apesar de ser um pouco desconfortável no sentido de tô numa outra clínica que não são todas as convicções aqui que são as minhas, mas a maioria converge, mas uma ou outra coisa eu ajustaria. Isso vai dando parâmetro para a gente construir o da gente, né? Então, fala assim, olha, quando for a minha, eu vou, isso aqui vai ser desse jeito, aquilo ali vai ser desse jeito. E a gente tem a chance de moldar esse filho, aí, esse projeto, né? Que vai vir com muito mais consciência do que trazer para o cliente. Porque eu acredito muito nessa essência do servir, né? Que é o que a André também falou, o Eric também, assim, olha, a gente cuida da pessoa que tá ali, né? A gente não tá pensando no número do dente ou da restauração, apesar de que a gente também olha isso, mas que essa pessoa tá aqui, quais são os desafios dela e tudo. Então, tudo isso vem de uma sensibilidade que vocês têm, que até não sei se o nome da clínica tem a ver com a sensibilidade, que essa sensibilidade que vocês têm é do outro, né? Mas agora eu lembrei de uma coisa aqui que foge um pouco de odontologia. Vocês têm 2 filhas, estão com quantos anos as meninas? Maria Clara, 17, Maria Fernanda, 15. 15. E nessa trajetória aí, vocês tiveram muito tempo no Ministério Infantil, não foi? Sim. E conta pra gente, como que é, assim, trabalhar no Ministério Infantil? Como que foi isso na vida de vocês? Entenda aí, Isso quando você fala é porque... Foram quantos anos? A gente... No infantil foram 12. 12 anos, né? Então, a gente 7, né? a gente foi convidado, então, pela nossa igreja local, nós fazemos parte aqui da igreja local, que estava com a carência nessa área. E a gente entendeu que a gente podia colaborar, né? E a gente entrou para dentro e começamos a desenvolver ali um trabalho com as crianças mais relevantes, né? Não algo que a gente entende que não era apenas uma distração para elas, né? Que não fosse um tempo de entretenimento, mas algo que pudesse também trazer valor para a vida delas, né? E não importa a idade, a gente sabe que desde pequeno, né? A criança é ensinável, né? E a gente tinha esse trabalho, o André ficava até com uns bebês, assim, bem mais novos, né? E eram 3 palavrinhas só, né? Eram 3 palavrinhas ali. Então, se elas aprendessem as 3 palavrinhas, tava legal, né? Para aquele dia. E a gente conseguia ensinar isso, realmente, nossos valores cristãos ali para elas. E a gente ficou isso 12 anos, então. A gente ficou 2 anos ali, uma parte como colaborador, depois a gente foi liderando. Só que a gente não parou aí, depois nós também crescemos, né? Aí nós somos aí convidados para liderar a parte de adolescentes também. Então, nós estamos crescendo com uma geração. Com a geração. É interessante. E mais uns 5, 7 anos, não sei, né? Então, a gente tem aí uns jovenzinhos aí que chamam a gente de tios aí, porque a gente pegou desde cedo, né? Mas, de novo, isso, né? A gente tentando aproveitar, né? Aproveitar o nosso tempo, né? Nós estamos aqui para compartilhar aquilo que também nós aprendemos, aquilo também que nós recebemos um dia, né? E a criança, assim, e o adolescente são muito ensináveis, né? A gente pode compartilhar isso por muito tempo com eles também. Sempre é uma parte ali importante da nossa vida. A gente nunca abriu mão, né? Desse tempo, é um tempo de gastar, né? Tempo com eles e tal, mas você sempre entendeu que um dia os frutos vão vir, né? A gente não vai ver, a gente não vai colher, mas a gente sabe que a gente semeou na vida de alguns ali, né? Um pouco disso. Eu acho assim que é tão engraçado, é o que a gente está falando, a nossa vida se mistura com a vida profissional. Sim. E o Eric tem uma história nisso também, porque ele não era muito assim com criança quando a gente começou, né, Eric? E você quer contar um pouquinho do seu paciente? Ah, bom. Agora você me lembrou, não tava Lembrei. Há muitos anos. Na verdade, eu nunca me imaginei com criança. Nunca achei que era o meu perfil.
E até quando a gente foi ali chamado para ajudar, eu achei que não seria. Mas Deus é bom, né? E ele capacita quem ele chama, né? E não chama quem é Sim. capacitado. Então, eu entendi isso mesmo, que eu não era capacitado, mas Deus estava me chamando. E a gente então ia enfrentar ali esse desafio, né? E Deus é bom para testificar isso na nossa vida. Nossa vida sempre é pautada nisso, né? Dar um passo de acordo com o que Deus vai nos mostrando, nos dizendo, né? Não pela nossa vontade, mas para aquilo que Deus tem pra gente naquele momento. E aí eu tive essa oportunidade, um paciente na minha cadeira ali, que eu tinha atendido ele uma vez só, a primeira vez ali, não tinha contato com essa pessoa. E ela começou a chorar na cadeira, assim, eu preocupado, tá causando. E não tava fazendo nada, assim, nenhum procedimento. E eu falei, você tá sentindo alguma dor, né? Fiquei preocupado. E ele falou assim: não, toda vez que eu recebo uma mensagem de Deus, tal, não sei se todo mundo crê, mas isso é real, né? Aconteceu algumas vezes na nossa vida, né? E algumas pessoas que nos cercam. Ele falou que recebeu mensagem de Deus e ele chora toda vez que ele recebia. E que ele tinha recebido lá uma visão que tinha me visto no meio de muitas crianças. Isso eu não tinha nem comentado, que nós tínhamos recebido o convite lá para ajudar com as crianças e tal. E, bom, aí então foi bom, porque trouxe uma testificação, trouxe uma certeza de que aquele seria o mesmo caminho, né? E Deus ia capacitar aquilo que ele colocasse diante da gente, né? É um pouco isso, né? Isso aí foi antes do Legal. Ministério Infantil. Foi no comecinho, No né? começo. Pra gente Então, assim, solidificou. essa Bacana. certeza de que era mesmo, né? Uhum. E eu entendi que assim, o nosso papel lá realmente foi um papel também de não só com as crianças, mas também com a equipe, né? Que a gente pôde também fazer trabalhar bem as relações. Eu entendo que também que a gente ganhou, porque não é só as crianças, mas tinha toda uma equipe em volta, né? Então a gente pôde ajudar na solidificação aí de um processo chama de ministério infantil, né? Departamento infantil ali na igreja, que era com muitas pessoas. A gente também participou desse processo em ajudar as pessoas também a participar também desse processo, né? Então, um pouco disso, né? Eric, como é que você fala que a gente tem que relar? Como é que é? Você fala por quê? Porque o sentido é esse. Nós somos seres individuais. No casamento tem até um dizer que eu gosto muito, é do Padre Fábio, que ele fala: o casamento é um indivíduo coletivo. São dois indivíduos que formam um indivíduo coletivo. E a gente está aqui na sociedade para ajudar, né? Tudo que você está falando, né, Eric, vai em consonância disso, de encontro disso, de ajudar. Porque você é isolado, você nem entrega e nem recebe. E quando você participa de qualquer situação de coletividade, você tem hora que você acha que você, na sua ignorância, acha que não, só eu tenho a entregar aqui. E, na verdade, a gente recebe muito quando a gente participa de qualquer situação coletiva, né, Eric? Igual você está falando do Ministério Infantil, conheceu famílias, pais, a gente tem que ajudar. Se a gente não ajudar, a gente também não recebe. Então, a gente deve, sim, sempre incentivar todo mundo, o pessoal mais novo, sair de casa, se entremear com outras pessoas para a gente tentar ajudar. E como é que você fala? Você fala assim, relar, não é que você fala? Relacionamento. O relacionamento, O relacionamento. é relar, né? É encostar. Mas você fala tudo isso, mas não é fácil, né, Gustavo? E eu, particularmente, assim, acho que na minha natureza ou personalidade, isso é um desafio. Eu gosto mais do meu canto, eu gosto mais ali, né? Eu também sou, apesar de o pessoal achar que eu sou expansivo e tudo, mas com pessoas que eu conheço. E até eu ter essa intimidade, não é um natural meu. Eu sou também mais desconfiado. Acho que é porque a gente é mineiro, viu, Eric? Pode ser. Mas a Andréia é muito melhor. A Andréia, ela realmente é a minha inspiração. A Andréia sabe agregar, a Andréia tá sempre com muitas pessoas. Então, assim, é um esforço que eu entendo que é necessário, né? A gente precisa estar em relacionamento, a gente precisa estar junto, né? A gente precisa estar nos ajudando, suportando uns aos outros, né? Suportando no sentido de ser suporte, né? Aquilo que eu posso agregar, posso ajudar e vice-versa. Então, é sair da zona de conforto, né, Gustavo? Sempre é sair da zona de conforto, que para mim é um grande desafio. Fala, né? Eu tenho essa dificuldade, mas eu também tenho entendimento de que eu preciso ir nessa direção, dar esse passo. E graças a Deus, o casamento é isso. Aí Deus me deu uma mulher que é super relacional, tá sempre agregando, sempre quer estar junto com as pessoas, né? Então ela me tira muito da zona de conforto, né? E eu sou grato por isso, eu resisto,
Mas eu Existe. entendo da Existe. importância, eu entendo da importância disso, né? E Deus deu oportunidade pra gente estar, então, em vários Aham. meios, né? A igreja é um Aham. ambiente que a gente entende que é um ambiente muito importante, né? De aprendizado, de Uhum. saber lidar com as diferenças, né? De suportar, às vezes, algo que a gente normalmente, né, tem a tendência de não enfrentar, mas a gente relando, a gente vai, né, ter atritos, mas também a gente vai se acertando, né? Então, é um treinamento. A igreja é um ambiente seguro, um ambiente que a gente tem paz em abrir o coração, abrir as dificuldades também. Então, é algo que é muito importante na nossa vida, né? Então, são áreas que estão todas entreligadas, né? Família, igreja, o trabalho, Uhum. então tudo isso tem uma importância enorme, né? E sempre teve na minha vida. E uma das coisas que né, quando eu falei do começo de namoro, eu tive que expor isso para Andréia, né? Tive que Uhum. colocar essa meus valores, esses são meus valores, isso é muito importante, né? Então, eu queria uma família que também vivesse esse mesmo entendimento, né? Pudesse entender isso, né? Ver a importância disso. E filhos do mesmo jeito, né? Então, isso foi uma das coisas que a gente conversou lá antes de continuar o namoro, né? Foi algo Uhum. que a André também, então, entendeu, né? E, pelo contrário, hoje, muito mais ativa de unir as pessoas. A André tem esse dom, né? Esse Uhum. fato, assim, na vida dela. Então, eu pego a beiradinha dela e vou aproveitando. A gente entende, né? A igreja ela é uma extensão da nossa família. É um lugar de segurança mesmo. Tem problemas, tem pessoas. Eu acho Uhum. que aonde existe pessoas, vão Existe haver conflitos, problemas, problemas. dificuldades, mas ali é um lugar para a gente tratar tudo que tem que estar aí desajustado, né? Para a gente Sim. estar crescendo, todo mundo junto. Isso é. E o legal da gente né, conversando sobre esses assuntos é da gente também sempre. A gente tem nas nossas falas aqui, a gente tem sempre falado assim, há dificuldades, mas elas são superadas. E não significa que a vida é dolorosa por causa disso, não. É difícil, a gente supera, mas depois a gente tá feliz, a gente também tá desfrutando os momentos, né? De conquistas que a gente tem nessa caminhada que a gente vai tendo. Mas eu penso muito assim, que vocês trazem muito pra gente essa questão assim, dessa consciência, né? Sobre como as coisas elas caminham e como é gostoso ter essa consciência. Não é Uhum. chato ter essa consciência. Ter essa consciência, na verdade, é muito bom. É um Porque privilégio, é né, um na verdade. privilégio, porque você sai daquele sentimento fantasioso ou então aquele sentimento do acaso, né? Nossa, você viu? Que sorte que eu. Às vezes É, acontece, né? Da gente ser surpreendida aí com uma bênção e tudo, mas assim, via de regra, essa consciência, ela traz paz. Então, quando eu sim. converso com vocês, eu tenho essa sensação assim, como a vida ela é boa por ser assim. Então, não vamos querer é, trazer um componente extra que não seja né, essa graça de Deus, porque já ela basta para que a gente persevere ali na nossa caminhada, né? Então, vocês sentem assim também, quando vocês fazem uma... Com certeza, né? Então a gente tem essa convicção, né? A fé é a certeza das coisas que a gente não vê, né? Essa é a definição bíblica de fé, certeza das coisas que a gente não vê, né? E então é isso, quando a gente vive com uma certeza, mesmo não vendo, a gente persevera, a gente Uhum, continua no caminho, né? Então a direção ali inicialmente dada, a gente vai continuar mesmo dos desafios, né? uhum, Claro que a gente tem que ter a flexibilidade de entender que a gente tem erros e vamos mudando os uhum, mecanismos, os processos, uhum, mas o objetivo, aquilo, a visão ali já está determinada, já está dada, já está uhum, liberada, então a gente tem que persistir. uhum, E eu falo como isso, a gente traz isso para a nossa vida e traz para empresas. Né? A gente uhum, traz para a empresa uhum, no sentido de que ali as pessoas estão conosco, nossos colaboradores, ali, os funcionários, precisam perceber também isso, né? uhum, Essa visão, porque diariamente a gente tem conflitos sendo uhum, criados, gerados ali, né? Nós estamos
lidando com várias pessoas diferentes, recebendo várias pessoas diferentes, com entendimentos, com ansiedades, com frustrações, medos. Então, ali é um ambiente de... Se a gente não tomar cuidado, não cuidar do nosso ambiente, é um ambiente de muito estresse, apesar de não. Porque as pessoas vão vir com suas fobias, seus medos, nós temos as nossas, né? Então, a gente precisa ter um ambiente seguro e nada mais é do que a fé, trazer essa segurança, saber que esse é o nosso propósito, esse é o nosso chamado, né? É para isso que nós estamos ali para entregar, né? Também uma esperança para as pessoas, né? De que existe algo mais, existe o melhor para elas, né? E eu me lembrei aqui como é importante, assim, isso, né? Quando a gente vai a gente se fala muito de cultura, né? Organizacional. Isso, claro, vai permear a nossa cultura da empresa, né? E eu lembro uma vez que a gente estava lá sempre treinando, e isso precisa ser intencional, né, Larissa? Precisa ser relembrado constantemente na nossa vida e também lá na empresa. Então, periodicamente, a gente estava sempre fazendo treinamentos ali com a equipe, trazendo de novo alguns parâmetros, revendo processos, né? Mas como é dinâmico, a gente tinha um tempinho nessas reuniões de processos de que todo mundo podia falar e apresentar os pontos de conflitos que foram surgindo, né? Porque a gente vai criando ali protocolos operacionais, né? Então, faz isso, faz aquilo, como que faz? Facilita as pessoas que estão entrando na equipe para saber desses processos, né? Mas tem coisas que vão surgindo e esses processos também têm que ser dinâmicos, os conflitos vão aparecendo e a gente... É interessante, lembrando aqui uma vez que os valores estavam tão firmes ou tão claros na mente de toda a equipe que aí surgiu um conflito e a tomada de decisão para resolver esse conflito foi contra, de modo geral, assim, vou tentar lembrar um pouco, mas foi contra os valores da empresa. Então, estamos falando lá que tive que resolver uma situação de... Tava chovendo e o piso estava escorregadio, então qual decisão que a gente tem que tomar? Porque alguém escorregou, então alguém estava propondo, não, então vamos colocar isso ali. Um exemplo, não foi bem isso, mas mais ou menos. E aí, a solução estava contra essa linha, né? Essa cultura, esses princípios que nós tínhamos já colocado com todo mundo. E um dos colaboradores foi o primeiro a falar assim, não, mas isso aqui vai contra aquilo que nós, né, estamos crendo, que nós temos que entregar, temos que fazer, né? Então, assim, eu mesmo fui chamado a atenção por alguém, né, que me lembrou, falou, não, mas você não disse que isso é o mais importante? E aí essa solução... A hierarquia, né, que vocês tinham colocado, não né? hierarquia, mas de solução. Talvez eu estou sendo meio... Valores, né? eu estou sendo às vezes meio Princípios de O disperso. valor falou tão alto que todo mundo focou, falou assim, não, essa decisão tá errada porque o valor da empresa é tão Sim. forte que tem que seguir. A solução ia contra o tem que valor da alinhar empresa, isso, né? mesmo que solucionava o problema, mas ia contra os valores que a gente tinha colocado, que era importante da empresa, né? E assim, que para mim tava certo, estamos resolvendo o problema. Mas não é só resolver um problema. Nós temos no fundamento de tudo, né? O valor importante da empresa. E aí essa pessoa lembrou, falou, mas isso aí não vai contra aquilo que nós estamos falando, você tem que falar e tal. Foi claro, isso mesmo. Eu achei ótimo ser corrigido porque já estava me dando aula no sentido daquilo que a gente já tinha proposto, colocado ali, né? Ele realmente tinha entendido, tinha assimilado tudo que você tinha falado, porque na hora da resposta, você falou, ele entendeu, a pessoa ali entendeu mesmo qual que era a cultura da empresa. Então, a gente tem que ser lembrado, legal. né, Larissa? Assim, Sim. a gente tem que ser sempre reavivada na memória, porque não pode ser apenas, eu fico de entre muitas empresas, está lá a plaquinha, missão, visão, Sim. valores escritos na parede, mas de fato, às vezes você está sendo atendido ali numa empresa, não está de acordo com aquela missão. Você bate o olho e fala, nossa, esse atendimento está bem fora daquilo que Está sendo executado. está sendo executado, né? Então, não pode ser algo que é no papel, é algo que tem que ser prático, vivenciado, tem que ser uma verdade, né? Mesmo que custe, né? Custe um sacrifício, um esforço para o nosso lado, né? Mas se é um valor, a gente tem que pagar o preço, seja qual for. Vai ser mais difícil às vezes, vai ser às vezes mais dolorido, ou seja, oneroso, que seja, mas a gente tem que estar firme naquilo que a gente crê, né? E continuar perseverante. Então foi legal, lembrei assim que
E sabe o que foi legal? Uma vez o Gustavo estava tentando ilustrar pra... Porque quando junta muito dentista, né? A gente começa... Eu também sou dentista, tá? E quando eu falei no primeiro episódio que eu tinha um casal, eu falei, gente, eu tenho um casal que falava assim, eu queria ser dentista igual você. São eles. Ah, é? Eu falei, eu tenho um casal que é dentista que eu falo que queria ser dentista igual você, são vocês dois. Porque eu acabei indo mais, assim, não, eu não fico mais em consultório e tudo, né? Então, eu falava assim, puxa, será que eu, né, escolhi a profissão? Então, quando eu tive esse pensamento e quando eu vejo um odontólogo, né, eu me inspiro muito em vocês. Mas o Gustavo, nesse momento, ele tentando ilustrar, você falou uma coisa muito interessante, né, Gustavo? Você falou assim, imagina você levar seu carro num mecânico e você confiar 100% no orçamento que ele vai te passar. Foi isso que você falou, né? Eu Que falando normalmente a gente tem receio, né? E isso, será que vai porque falar que vai assim, trocar peça que não precisa? E em mecânica a gente não Entende. Não entende Então a nada, gente tá realmente na mão do mecânico. Na mão do porque mecânico. a gente não tem como opinar. Se você não tiver alguém na família, alguém pra opinar, você E fica o vendido. Né? E o Gustavo fez essa comparação pra odontologia, né? Que, assim, grande maioria das pessoas que vão, elas não entendem nada. Assim, o Gustavo é casado comigo, tem coisa que eu vou explicar pra ele de odontologia que ele fala assim, ué... Porque realmente é vago pra quando, né, Gu? É muito específico, né? É Assim, muito específico. Vocês têm o conhecimento técnico, mas quem não é odontólogo não tem, dificilmente tem. E o que eu queria dizer hoje, assim, também é que... sabe quando você tem vontade de encontrar esse mecânico, essa pessoa, que você fala assim, gente, aqui eu realmente posso entregar e confiar? Que é muito raro. Às vezes a gente vê estruturas muito chiques, placas muito bonitas, ressaltando valores, mas totalmente desconexas da realidade ali, né? Então, você vai ser atendida, a placa tá do lado da recepção, e às vezes a pessoa não te olha com zelo, né? E queria dizer que vocês são esse oásis ali, né? Aquele lugar que você deseja encontrar. Obrigado. Porque e é muito raro isso hoje, né? Você entregar para a pessoa... Nem sempre a gente está na área da saúde, a gente tem a solução completa, porque tem alguns casos na área da saúde que a situação ali às vezes está tão grave que são paliativos, que a gente tem que ter e tudo. Mas o desejo é cuidar daquela pessoa que está ali, né? Então, é algo muito, muito vivo em vocês, né? Porque vocês cuidavam das crianças, seus filhos, as suas filhas, né? Elas estavam ali com vocês crescendo. Hoje as meninas são envolvidas também com o movimento ali dos jovens. E eu creio que, né, muito pelo que elas viram com vocês, acredito muito nisso. E dizer que viver com propósito pra gente é essa luta constante, mas ela vem nessa resposta de, mesmo com o vento forte, fazer a escolha mais difícil, mas a escolha certa, né? Não fugir daquilo que é, porque é desafiador mesmo, né? O mundo tá o tempo inteiro mostrando pra gente soluções fáceis e rápidas. E a gente cada vez pensando se escolher o mais difícil é porque a gente é bobo e era mais fácil escolher o mais fácil, mas assim, eu acredito muito que essa força que nos move para, independente do mundo puxar para lá, a gente fala, não, a gente vai caminhar assim, eu acho que é isso que faz a vida ser boa, sabe? Eu acho muito bacana isso, assim. Então, quando a gente conversa e chega nesse ponto, assim, de falar, realmente a gente tá buscando sempre, porque a gente tá buscando, a gente já não conseguiu, falou consegui e tá pronto, a gente tá buscando. É muito legal, viu, gente? Muito, muito legal. E eu acho interessante a gente até, eu falando com o Érico, com a Andréia, pra gente esclarecer que tem um processo, muitas vezes nunca é... Se eu tenho 41 anos de idade, eu falo com a Larissa, nunca é no tempo que a gente imagina, é sempre um pouco depois, mas quando vem é recompensador. E o que eu quis dizer em relação a qualquer prestação de serviço é que é muito difícil você encontrar em um ambiente, em uma empresa, a junção de técnica, atendimento e honestidade. Então, assim, o que eu falei é o seguinte, imagina a gente entregar em uma oficina seu carro, você sabendo que vai ter um mecânico excelente, que você vai ser bem atendido e que eles vão te tratar com honestidade em relação ao preço de peça, em relação ao preço do serviço. Então, você nunca vai mudar do mecânico. Da mesma forma que a gente não muda do dentista, de um advogado, de um médico. Quando você encontra esses 3 fatores. Por quê? Porque aquilo ali é repassado do que vem da pessoa física, da pessoa que criou aquilo. Lógico, ambientes vão crescendo, vão tendo mais profissionais.
mas para não ter um profissional que seja divergente, que colida com valor e princípio desse empresário, dessa pessoa que iniciou aquela empresa, né? Então, isso é muito importante. E quando a gente encontra, a gente deve noticiar. Gente, qualifica bem no Google todas as empresas que você tem um atendimento bom, que você seja bem atendido, tenha um preço justo e que, além do mais, você fique satisfeito. Por quê? Porque quando tem qualquer divergência em qualquer empresa, muitas vezes a pessoa é muito rápida em desqualificar. Mas todos os atendimentos que foram feitos com perfeição, geralmente ficam em silêncio. Então é muito importante para todos os empresários do Brasil, acho que do mundo, todo mundo que for bem atendido, qualificar. Eu sempre busco qualificar muito bem todas as pessoas, todas as empresas onde eu fui bem atendido. E legal é isso, porque ninguém, assim, não vou falar ninguém, gente, né? Mas assim, grande parte da população tem medo de dentista. Não gosta de ir, evita. E a gente não tem uma cultura de prevenção também muito forte. Não é só no Brasil, né? Porque a gente vê o pessoal vindo da Europa, vindo dos Estados Unidos, que também talvez não tenha. Então, talvez não tenha, não. A gente vê que não tem, né? Assim, E não só na área odontológica. Geralmente tinha área jurídica, médica, né? A gente não tem essa cultura de prevenir. Ah, sim. E assim, então essa questão de poder a pessoa se sentir acolhida para poder ser cuidada, né? Isso é muito bom. E aí eu queria que vocês, agora a gente caminhando para a reta final do nosso bate-papo, eu queria muito que vocês compartilhassem com a gente, com a nossa audiência, aquilo que Deus toca no coração de vocês, que seja importante falar, valioso falar, seja para inspirar, né, nossa nova geração aí. Nós temos filhos na nova geração, que estão aí adolescentes, pré-adolescentes. Ou até mesmo quem queira empreender, quem esteja prestes a casar, que está aí pensando, enfim. Uma mensagem de que vocês sintam que é bacana, cada um de vocês quiser compartilhar com a gente. Eu queria, então, falar assim, para essa geração que está aí, né? Nós estamos aí com filhas de 15, 17, já prestes a fazer uma escolha tão importante na vida, né? Uma delas, que é a faculdade, o que vai fazer, né? Que a gente possa, assim, buscar em Deus aquilo que é o chamado que Deus tem para ele, porque para elas também, né? Porque isso faz... É sua vida que você vai estar ali nessa escolha. Apesar de ser uma escolha muito cedo, acredito que às vezes a maturidade ainda não... Mas quando você está diante de uma decisão que você buscou, que Deus te colocou naquele caminho, os ventos fortes não vão te fazer mudar. Você vai conseguir, né, escolher de fazer as boas escolhas. E Deus, quando você entende que isso é um chamado, é um propósito, aquilo te mantém no foco, te mantém e tudo vai ser leve, mesmo com situações difíceis. A gente não vive só flores, né? Mas você entendendo que é isso que você tem para sua vida, você vai trabalhar bem, num ambiente agradável, né? E que eles possam mesmo buscar essa direção para buscar aí boas escolhas e que se reflitam para a vida também, né? Não sair tomando atitudes aleatórias, que a gente possa ter aí esse entendimento. Sim. Bom, André falou de filhos, eu falaria como para a família, né? Eu acho que assim, a base da nossa vida é a nossa família, né? Onde é o ambiente que a gente vai ganhar força, estrutura, para a gente sair e enfrentar o mundo, os nossos desafios, empreender as nossas empresas, né? Então, a gente tem um ambiente por trás que nos sustenta, que é sólido, um ambiente de paz, né? Eu acho que a gente é sempre mais feliz, né? Então, para isso, a gente também tem que ser intencional, né, Gustavo? As coisas não vão vir naturalmente. Naturalmente, as coisas não vão para o bom caminho. Nós temos que ser intencional com as nossas decisões. Então, é decidir pela família, decidir pelo casamento, né? Pelos filhos, decidir pelas pessoas, né? A gente fala de empreender, a gente fala de empresa, mas, ao mesmo tempo, lembrar que tudo isso, se não tiver gente, se não tiver pessoas, de nada serve, de nada adianta, né?
Então, os nossos relacionamentos têm que ser bem tratados, bem cultivados, né? Eu acho que a gente, se tiver algum legado que a gente possa deixar aqui, né? Mais do que o financeiro, mais que patrimonial que seja, é o legado de da marca que a gente deixou nas pessoas, né? Isso é difícil porque a gente passa, né, pelos mal bocados também, tem os nossos mal humores, nossos desafios, mas independente disso, né? Eu entendo que essa a intenção nossa é a gente fazer o melhor, a gente estar abençoando as pessoas, né? Isso tendemos a acertar mais vezes, né? Quando o foco realmente for em abençoar, em agregar algo na vida das pessoas, né? Seja na área que você estiver fazendo, seja na escola, seja no trabalho, na empresa, né? Eu acho que isso e por trás ali a família, né? Ser bem estruturada para que a gente possa ter um retorno ali, uma retaguarda, né? Com a nossa fé firmada, né? Em Deus, para que a gente possa ter a retaguarda para avançar todos os desafios aí que tem para frente. Acho que é um pouco disso. Ai, gente, muito bom mesmo ouvir vocês hoje falando disso. Eu acredito que a gente precisa mesmo, né, ter essa estruturação, buscá-la, né? Ela não vem, como você bem colocou, ela não vem assim, ela é construída, né? E eu fiquei aqui te ouvindo e pensando que às vezes a gente tá ali com a nossa intenção firmada e tudo, e muitas vezes a gente vê os holofotes em outros lugares. E às vezes de minha parte, eu penso, puxa vida, né? Será que eu tô fazendo alguma coisa errada, né? Porque, de repente, essa vaidade humana pede que esse holofote venha um pouco pro lado da gente. Mas hoje eu vejo que isso não é o que importa, né? O que importa é a convicção que a gente tem do nosso caminho. Porque se o holofote vai vir ou não, não é com a gente, né? Mas não é também o principal. Eu acho que o principal é a gente estar firmado no propósito e acho que trazer para essa geração essa convicção de que, olha, se você estiver no caminho, como a Andrea disse, né, que no seu coração Deus colocou que é ali, vamos seguir firme porque vai ser bom, né? E eu acho que é isso, né, Gu? Se eu fosse para resumir os ensinamentos que nós recebemos de vocês hoje, eu falaria o Que é seguinte: isso. a gente tem que firmar em valores cristãos, autenticidade, intimidade e relacionamento. Porque tudo que vocês aplicam são isso. É uma situação que a gente tem que relacionar coletivamente. A gente isoladamente, a gente não vai, como diz, servir ninguém. Então, a gente não vai acrescentar. Então, eu falaria isso. Valores cristãos, intimidade, autenticidade e relacionamento. Bom, Concordo. objetivo. E eu queria agradecer vocês também, né? Até por nos chamar, nos dar esse privilégio de compartilhar alguma coisa aí com vocês, com a sua audiência, mas também parabenizar pela iniciativa que vocês tiveram, né? De ter esse ambiente, né? Uma mesa aqui para a gente compartilhar um pouco da vida, né? Então, a gente vai se conhecendo, é assim mesmo, né? Nem sempre a gente tem a condição de relacionar com todo mundo, mas a gente tem a condição de aprender, né? Sim. Com a vida, aprender com as experiências de outros, e vocês estão proporcionando isso, né? Cada pessoa que senta aqui, vem, tem com certeza algo para acrescentar, né? Sim. Então, vocês estão de parabéns, essa iniciativa, Obrigada, essa gente. disposição, essa coragem, né? Também, Sim. porque é algo que Uhum. né, foge também Sim. à comodidade, vocês estão saindo da zona de conforto, mas com certeza também eu sei que tem um objetivo, tem um propósito a se cumprir esse tempo, né? E creio que vai se cumprir, Deus vai trazer mesmo aí os frutos de tudo isso, viu? Parabéns, Ai, parabéns, obrigado. Gustavo. Vocês vão querer mandar um oi para Maria Fernanda? Ah, Pra Maria Clara? A gente, Gente, Ou pra adolescente vai falar assim: não me passa Vergonha. vergonha, não, mãe. Beijo pra vocês. Amamos vocês. Beijo, Maria Clara, beijo, Maria Fernanda, amamos vocês. Vocês são nosso suporte também, viu? Muito bom. Gente, nós estamos encerrando esse episódio. E se o que foi falado aqui fez sentido para vocês, deixe seu like, comente, compartilhe se fez sentido para você. E pode fazer também para um amigo seu, um familiar. Faça isso, tá bom? Obrigado, tchau, tchau. Tchau, gente. Até a próxima.